Olá, turma. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o Reino de Deus. Nosso versículo-chave está em João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus. Mas afinal, o que é o Reino de Deus? Quando começou o Reino de Deus? Você pode me responder vindo de primeira na sua cabeça que o Reino de Deus é a igreja. Mas a gente vai aprender que a igreja não é o Reino de Deus. Não como um todo. O Reino de Deus, o conceito de Reino de Deus é que o Reino de Deus é um domínio soberano e universal de Deus e é eterno. Então, aí a gente olha para a igreja. A igreja não é eterna, a igreja não é soberana e a igreja não é universal. Êxodo 15, 28, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Esse versículo vai nos falar diretamente dessa eternidade do reino de Deus. Quando é que iniciou o reino de Deus? O reino de Deus vai ser iniciado com a chegada do Salvador. Quando Cristo se fez homem, quando Cristo habitou entre nós, quando Cristo exerceu o seu ministério, aí nós podemos dizer que é o início do reino de Deus. E quando é que ele vai se instalar na face da terra em sua plenitude? Esse momento só vai ocorrer no momento que Cristo retornar à terra. Aí sim, o reino de Deus vai se instalar com toda a plenitude, com toda a força. E aí sim nós poderemos olhar para a igreja e ver a igreja como um sinônimo de reino de Deus. Somente quando Cristo estiver reinando eternamente. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e manifesto com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías 9, de 6 a 7. A igreja, como é que a gente vai olhar para a igreja e entender qual é o papel da igreja no reino de Deus? A igreja no reino de Deus, ela funciona como uma agência do reino de Deus. A igreja ela é responsável por perpetuar as boas novas de salvação. A igreja é responsável por zelar pelos ensinamentos. A igreja é responsável por ser um testemunho do reino de Deus. Então, se a gente pudesse trazer para a nossa vida pessoal, atual, a gente poderia comparar a igreja como uma embaixada do reino de Deus. Quando você olha para a embaixada do Brasil, digamos, na França, nos Estados Unidos, ali a embaixada significa uma instituição que exerce a autoridade do reino de Deus. Assim a igreja, quando a gente compara com a embaixada, ela é uma instituição que tem autoridade do reino de Deus, obedece e segue as leis do reino de Deus. Esse também é uma embaixada. Uma embaixada de um país, ela está sob a autoridade daquele país que ela representa, ela está representando aquele país naquele outro continente, naquela outra cidade, e ela está sujeita às leis. A embaixada, digamos, do Brasil nos Estados Unidos, ela, naquele quadrado que ela ocupa, naquele endereço territorial que ela ocupa, ela está sujeita às leis brasileiras. Saindo dali, daquele portão, ela passa a ser tão sujeita às leis daquele país como qualquer cidadão. Então, a igreja ela funciona como uma agência do reino de Deus. A gente vai aprender algumas características do reino de Deus e da igreja, que aí a gente vai entender melhor por que a gente não pode usar a igreja como sinônimo do reino de Deus. Como eu falei, a igreja faz parte do reino de Deus, mas não deve ser considerada sinônimo, já que é uma agência e não o reino de Deus em si.
Lembra que Cristo chegou e falou para Pedro que ele colocaria Pedro como autoridade daquela pedra fundamental que ele ia fundar, que era a igreja? Esse versículo a gente vai ver em Mateus 16, de 18 a 19. E eu lhe digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. O próprio Cristo nos ensina a invocar o reino dos céus. A gente aprende isso, mesmo você não sendo evangélico, mesmo na tradição da Igreja Católica, você vai aprender isso com o Pai Nosso. Quando Cristo nos ensinou a orar, foi assim: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículos de 9 a 10. E Cristo é a autoridade maior, é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito, dentre os mortos, para quem todos tenha a supremacia. Colossenses 1, 18. Aqui a gente vai tocar no assunto sobre o governo na igreja. Primeira coisa que a gente tem que aprender: a autoridade máxima é Jesus Cristo. Então, se a gente for falar num governo vindo de Deus, é o que se chama de teocracia. Mas a gente vive numa sociedade humana e também a gente vive dentro de uma sociedade que precisa de uma organização, que precisa estar adequada aos governos humanos. Então, a gente, como igreja, tem autoridades que estão sempre frisando: se Cristo é a principal autoridade, as demais autoridades da igreja vão estar abaixo da autoridade de Cristo. Então, a gente vai ter os pastores, o papel do pastor presidente, você vai ter um conselho, o conselho de obreiros, que são aquelas pessoas que servem a igreja, e nós vamos ter a assembleia. O que é a assembleia? A assembleia são as pessoas, os membros da igreja, que têm a sua voz ouvida através de reuniões. Então, quando você se torna membro de uma igreja, quer seja pelo processo, você se converteu, aceitou a Cristo, participou de uma turma de preparação para o batismo e foi batizado, aí você está apto a se tornar membro de uma igreja. Ou então, se você já veio de uma outra igreja, já foi batizado, e você vai vir para a nossa igreja, você vai se tornar membro através de aclamação. Então, dessas duas formas, você está apto a participar das assembleias. Então, você, como membro de uma igreja batista, você vai ver que as assembleias, elas são a porta de entrada para que você tenha voz e participação das decisões da igreja. Numa igreja batista, você não vai ver o pastor decidir as coisas somente pela vontade dele. Essa decisão faz parte de um conjunto. A opinião do pastor, o conselho de obreiros e a assembleia. Sempre lembrando que a autoridade maior é Cristo e seus ensinamentos. Por que eu não posso considerar a igreja como sinônimo do reino de Deus na face da terra? Porque o reino de Deus tem algumas características que a igreja não tem. O reino de Deus é eterno e é sobrenatural. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 27. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia. Quer ele durma, quer ele levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. O reino de Deus é invisível e não exterior. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, 20 e 21. Aqui o próprio Cristo estava falando sobre ele estando no meio dos homens,
O próprio Cristo, nesse versículo, fala que o reino de Deus está entre vocês porque Cristo estava ali no meio. Por que que a gente não pode, a gente tem que entender que aquele conceito que a gente ouve muito de que todos somos filhos de Deus, que todos os caminhos levam a Deus, é um conceito que já foi enraizado na cultura popular, mas não condiz com os ensinamentos do Evangelho. A única forma de você fazer parte desse reino de Deus é através da pessoa de Cristo Jesus. É através do reconhecimento do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Quando Cristo se fez homem, viveu entre nós e padeceu naquela cruz pela remissão dos nossos pecados. Somente quando você reconhece a Cristo como o único e suficiente Salvador, somente quando você o confessa como o único e suficiente Salvador, você tem o aval para ser parte do reino de Deus. É muito maior do que ser parte de uma igreja. O carimbo que vai estar nesse passaporte te garantindo livre acesso ao reino de Deus é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Outras características que a gente pode ver do reino de Deus é que ele é misterioso. O reino de Deus, ele é um todo. Por quê? Porque você vai encontrar no reino de Deus todas aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. O reino de Deus é misterioso. Isso aí a gente vai ver como base no Marcos 4, de 11 a 12. E ele disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, preferiram converter-se a ser perdidos. Quando a gente fala do mistério do reino de Deus, a gente tem que entender que nem tudo em relação ao reino de Deus foi revelado ao homem. Tem muita coisa que ainda vai ser revelada na plenitude dos tempos, após a volta de Cristo, quando tudo vai se fazer novo, desde Isaías até Apocalipse. Você vai ver que nós teremos novos céus e novas terras. Novos céus e nova terra, quer dizer, tudo vai se fazer novo. Esse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de tragédias, de catástrofes, tem a sua raiz lá no Éden, pela entrada do pecado original. Tudo estava em equilíbrio, até o momento que o homem se afastou de Deus através do pecado. Outra característica do reino de Deus é que ele é presente, mas ainda está por vir. Isso aí, às vezes você pode achar que é meio confuso. Está presente e ainda está por vir. O reino de Deus está presente na mensagem que Cristo deixou, na sua palavra, nos seus ensinamentos e na igreja. Vamos lembrar que a igreja ficou como uma agência do Estado do reino de Deus, que a igreja ficou como uma embaixadora do reino de Deus e que nós, como igrejas, temos que cumprir o papel de disseminar as boas novas de salvação. Que nós, como igreja, temos o papel de alcançar vidas, povos ainda não alcançados. Às vezes a gente olha para a questão do evangelismo e a gente tem uma percepção de alcançar alguém que está muito distante, mas a África, a Ásia, olhar para aqueles países. Sim, Deus quer que você tenha amor no seu coração por aqueles povos, mas você tem que alcançar pelo Evangelho também aquela pessoa mais próxima de você. Às vezes o teu alvo de evangelismo para disseminar a boa semente do reino de Deus é aquele teu vizinho, aquela pessoa do teu trabalho. Então a gente tem que cumprir esse papel de igreja como agência do reino de Deus. E isso a gente cumpre no nosso dia a dia. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17.
Esse versículo dá um prenúncio daquilo que vai ser a volta de Cristo, daquilo que vai ser o retorno definitivo de Cristo e a implantação definitiva do reino de Deus na face da terra. Como eu falei anteriormente, o reino de Deus, ele possui súditos de todos os tempos e de todas as épocas. O reino de Deus possui súditos de todos os tempos que se submetem ao reinado divino. A igreja congrega os crentes que se sujeitam ao senhorio de Cristo. Depois disso, olhei adiante de mim e estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e o clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, ao Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 10. A igreja, ela é visível, então por isso que a gente não pode considerar a igreja como sinônimo do reino de Deus. O reino de Deus, ele é invisível, ele é misterioso, tem várias coisas que ainda têm que ser reveladas, mas o reino de Deus, ele é acessível ao ser humano. Como é que esse reino de Deus vai ser acessível ao ser humano? Esse reino de Deus vai ser acessível ao ser humano quando a gente, como membro de uma igreja, como membro do corpo de Cristo, a gente tem que também ter esse olhar que a igreja não é somente uma congregação de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, de pessoas que foram regeneradas pelo Evangelho, mas a igreja vai além disso. A igreja é um corpo, o corpo de Cristo, e tendo Cristo como cabeça. E a gente, como membro desse corpo, como participante desse corpo de Cristo, a gente tem que ter o mesmo amor que Cristo tinha. Cristo veio com a finalidade de trazer o reino dos céus à terra. E essa finalidade não acabou com a ascensão de Cristo aos céus. Essa missão foi deixada lá atrás pela igreja, para que a igreja cumprisse esse papel de expansão do reino dos céus. Igreja, quando a gente fala de igreja, a gente pode achar que a igreja está limitada a uma instituição, está limitada a 4 paredes. E a igreja vai muito além de instituição, a igreja vai muito além de um templo. A gente está numa igreja que é uma igreja grande, a PIB é uma igreja que tem mais de 1000 membros. Mas nós também temos as nossas congregações menores. Tem a congregação Esperança, no Júlia Cefé, tem a congregação no Jubim, no Marajó. Ali onde se reúnem pequenas pessoas, são pequenos grupos, um número menor de pessoas são membros do nosso corpo, são membros da nossa igreja. E estão cumprindo o mesmo papel: adoração ao Senhor, espalhar as boas novas de salvação, a coparticipação, o voluntariado. Você que faz parte da membresia de uma igreja e também faz parte do reino dos céus, você tem um papel a exercer nessa igreja que você congrega. Você pode exercer esse papel servindo a tua igreja. A gente tem que olhar para Cristo, que Cristo, o ministério de Cristo foi um ministério de servidão. Ele serviu, ele amou, ele se colocou ao serviço do homem. E esse chamado também foi deixado para a gente como igreja. Eu quero que vocês guardem o principal, que o reino de Deus iniciou com Cristo e termina com Cristo. Quando Cristo retornar em toda a glória e plenitude à face da terra, o reino de Deus vai se implantar definitivamente. Mas a gente, como igreja, como um elemento participativo, como uma agência do reino de Deus, como embaixadores do reino de Deus, nós vamos permanecer com a missão até a volta gloriosa do Senhor Jesus, de contribuir com o reino de Deus. Contribuir como? Com as nossas ofertas para o sustento da nossa igreja, dos nossos missionários. A gente tem que contribuir principalmente sendo um agente evangelizador. Não, a gente não tem que colocar na nossa cabeça que para a gente falar de Cristo, a gente precisa ter uma formação teológica, que a gente precisa ter um curso. Basta você ter amor no seu coração e compaixão por aquela vida que você está vendo ali longe dos caminhos do Senhor. Que a gente, como igreja, como corpo do membro de Cristo, possa estar trabalhando em conjunto para
ajudar a que as pessoas venham a conhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. Porque o passaporte para o reino dos céus, que há de vir definitivamente sobre a face da terra, é reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. É o sangue de Cristo que sela o teu passaporte como cidadão dos céus. Que você possa guardar esses conceitos dessa aula, dessa conversa em seu coração. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.